Olá, galera. Professor Gil Andrade. Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre eutrofização ou eutroficação de corpos hídricos. Assunto extremamente recorrente em concursos vestibulares, especialmente para quem vai prestar o Enem, ok? Vamos iniciar nosso estudo com algumas questões norteadoras que vão ser importantes para a melhor compreensão do conteúdo. Alguns termos usados nós vamos abordar aqui. O que significa o termo oligotrófico, mesotrófico e eutrófico? Vamos observar as seguintes imagens. Observe, pessoal, eu tenho um corpo hídrico, ou seja, um lago, por exemplo, onde eu encontro águas cristalinas, ou seja, águas claras, que permitem a penetração de luz, por exemplo. Eu tenho poucos nutrientes, representado aqui pelo nitrogênio, fósforo e potássio, o NPK. Eu encontro poucas algas nesse ambiente e eu encontro muito oxigênio, uma abundância de oxigênio neste ambiente que vão ser importantes para a respiração, por exemplo, da biota que existe neste ambiente, ok? Bem, este ecossistema é chamado de oligotrófico. Por que oligotrófico? Observe, pessoal. Oligo significa pouco, trófico significa nutriente, ou seja, é um corpo hídrico que apresenta poucos nutrientes, ok? Vamos observar agora a seguinte imagem. Neste ambiente aqui, está mudando a coloração da água. Observe aqui, ó, tá? Vai ficando mais escurecida. Então, eu tenho águas menos claras, ou seja, vai ficando mais turva esta água. Eu vou encontrar mais nutrientes, observe, o nitrogênio, fósforo e potássio. Eu vou encontrar mais algas e vou encontrar menos oxigênio neste ambiente, ok? Este corpo hídrico é chamado de mesotrófico, ou seja, eu encontro uma razoável quantidade de nutrientes, ou seja, mais nutrientes do que no estado anterior. Agora, esta imagem, observe, eu tenho água mais escurecidas, observe, foi mudando a coloração da água. Eu tenho aqui, então, águas turvas, tá? Existe um parâmetro que analisa essas águas aqui, chamado de turbidez, tá? É um parâmetro físico que mede a qualidade da água. Então, neste caso aqui, a turbidez ela está bem elevada, ok? Eu vou encontrar aqui excesso de nutrientes, representado aqui pelo NPK, eu encontro aqui excesso de algas e a falta ou a baixa quantidade de oxigênio neste corpo hídrico. Tá? Este corpo hídrico é chamado de eutrófico, ou seja, uma grande quantidade, uma abundância de nutrientes. Ok, pessoal? Observe na evolução das imagens, seguinte situação, perceba, a quantidade de nutrientes ela é proporcional ao número de algas. Tá? Ou seja, à medida que eu estou aumentando o número de nutrientes, eu estou aumentando o número de algas. Correto? Interessante aqui, eu tenho poucas algas aqui, mas eu tenho muito oxigênio. Por quê, professor? Por que eu tenho muitas algas e vou ter... eu tenho poucas algas e vou ter muito oxigênio? Né? Por que agora eu tenho excesso de algas e não vou ter praticamente oxigênio? Uma vez que elas são os seres fotossintetizantes. Nós vamos analisar agora numa outra imagem. Perceba aqui, pessoal. Eu tenho um lago, tá? Um corpo hídrico aqui. E nós vamos entender neste corpo hídrico, tá? O que leva um corpo hídrico a sofrer eutrofização. E o que é este termo? O que significa eutrofização de um corpo hídrico? Vamos lá, pessoal. Imagina a seguinte situação. Imagina que neste corpo hídrico, que estava em equilíbrio, tá, ecológico, está agora chegando esgoto de origem doméstica e industrial e efluentes que provêm da agricultura e da pecuária. Ou seja, está chegando aqui uma carga orgânica muito alta neste ambiente. Tá? O que vai ocasionar esta alta carga orgânica chegando aqui? Ora, pessoal, a decomposição. Tá? Ou seja, a decomposição desta matéria orgânica por bactérias aeróbias, ou seja, as bactérias que utilizam o oxigênio que está dissolvido na água. Perfeito? Produto disto é a matéria inorgânica.
Ou seja, matéria orgânica sofreu decomposição por bactérias aeróbias e houve a produção de matéria inorgânica, especialmente nitrato e fosfato. Tá? Esses nutrientes aqui, pessoal, tá? Eles vão servir de alimento para as algas planctônicas. Portanto, ocorre o aumento do número de algas planctônicas. Quanto mais nutrientes eu tenho, mais algas eu vou obter neste ambiente. Um parêntese aqui, pessoal, que nós estudamos lá numa aula anterior. Observe, as algas planctônicas são seres fotossintetizantes, portanto, utilizam a energia luminosa que provém do Sol, que é a fonte primária. Neste processo aqui, ocorre o quê? Por eles serem seres autotróficos, eles produzem seus próprios alimentos e, com isso, acabam liberando para a atmosfera o oxigênio. Tá? Bom, pessoal, aqui é o seguinte. Além delas produzirem o oxigênio, elas também vão consumir o oxigênio, ok? Elas respiram, tá? Então, o oxigênio que está dissolvido aqui, tá, vai ser utilizado principalmente, pessoal, pelas bactérias aeróbias. E de onde vem este oxigênio? Este oxigênio, ele provém das algas e dos vegetais que estão abaixo da superfície, correto? Ou seja, a luz solar ela tem que chegar abaixo da superfície da água até esses seres fotossintetizantes, as algas e os vegetais, para que eles possam produzir o oxigênio. Então, este oxigênio dissolvido que vai ser importante para a respiração de toda a biota que existe neste lago, ok? Só que tem um detalhe, pessoal, tá? Como eu falei, esse oxigênio, ele é extremamente utilizado pelas bactérias aeróbias, porque elas se proliferam muito grande, muito rápido, ok? Então, elas acabam competindo, né, esse oxigênio com essas algas, com as algas que estão abaixo da superfície e com os vegetais. Então, a utilização desse oxigênio pelas bactérias aeróbias para decompor a matéria orgânica, tá, é medida por um parâmetro chamado de DBO, ou seja, demanda bioquímica de oxigênio, ou demanda biológica de oxigênio. Ou seja, a quantidade de oxigênio dissolvido que é utilizado pelas bactérias aeróbias para decompor a matéria orgânica. Tá? Então, quanto mais oxigênio é utilizado pelas bactérias aeróbias, maior a DBO, maior a demanda bioquímica de oxigênio. Ok? Consequência disso é a redução do oxigênio. Ora, está sendo consumido muito oxigênio. Consequentemente, vai reduzir o oxigênio dissolvido nesta água. Ok? Bom, o que isso vai resultar, pessoal? Veja, o oxigênio ele é utilizado para a respiração de toda a biota que existe aqui. Tá? Então, se está baixando o oxigênio, se está reduzindo esse oxigênio, consequentemente, os animais vão morrer. Também as algas, que dependem desse oxigênio, e os vegetais, que dependem do oxigênio para respirar. Ok? Bom, pessoal, se está morrendo animais, algas e plantas, ou seja, a biota está morrendo, então vai formar matéria orgânica. Esta matéria orgânica, agora, somado com a matéria orgânica que vem dos esgotos, tá? Aumenta substancialmente neste corpo hídrico. Tá? Consequentemente, pessoal, como o oxigênio não existe neste ambiente, uma vez que foi todo ele consumido, tá? O que vai acontecer? Vai surgir um outro grupo de seres, que são as bactérias anaeróbias. As bactérias anaeróbias são aquelas que vivem na ausência do oxigênio. Então, esse corpo hídrico não tem mais oxigênio, mas tem matéria orgânica. Esta matéria orgânica agora vai sofrer decomposição pelas bactérias anaeróbias e vão continuar produzindo nutrientes, tá? Mas também vão produzir uma substância chamada de gás sulfídrico, tá? Esse gás sulfídrico, pessoal, é que dá aquele cheiro de ovo podre em ambientes que estão extremamente poluídos, tá? Então, este corpo hídrico está eutrofizado. Então, o que é eutrofização, pessoal? Eutrofização é o enriquecimento de um corpo hídrico por nutrientes, especialmente o nitrato e o fosfato.
Então, por que que ocorre esse enriquecimento? Porque ocorre a decomposição da matéria orgânica. Tá? Então, quanto mais matéria orgânica eu tenho no corpo hídrico, mais nitrogênio e fósforo eu vou ter nesse ambiente, ou seja, mais nutriente eu vou ter nesse ambiente. O que que isso vai ocasionar? Vai ocasionar um aumento da DBO, diminuição drástica do oxigênio dissolvido, tá? E a proliferação de bactérias anaeróbias. Tá? Consequentemente, obviamente, se reduzir o oxigênio, vai morrer toda uma biota que existe aqui. Tá? Então, este corpo hídrico se torna morto. Tá? Então, eutrofização, enriquecimento de um corpo hídrico por, especialmente, nitrogênio e fósforo. Perfeito, pessoal? Bom, vamos agora entender algumas questões que já foram de vestibulares, daí no caso do Enem. Tá? Vamos tentar comentar essas questões. Pessoal, o despejo de dejetos de esgotos domésticos e industriais vem causando sérios problemas aos rios brasileiros. Esses poluentes são ricos em substâncias que contribuem para a eutrofização de ecossistemas, que é o enriquecimento da água por nutrientes, lembre, especialmente o nitrogênio e o fósforo, o que provoca um grande crescimento bacteriano, lembre, inicialmente bactérias aeróbias e, posteriormente, bactérias anaeróbias. E, por fim, pode promover a escassez de oxigênio. Tá? Uma maneira de evitar a diminuição da concentração de oxigênio no ambiente ou seja, o que seria necessário para evitar que esse oxigênio fosse baixando? Tá? Primeiro, será que seria aquecer a água dos rios para aumentar a velocidade da decomposição dos dejetos? Será que seria retirar do esgoto os materiais ricos em nutrientes para diminuir sua concentração nos rios? Ou seria adicionar bactérias anaeróbias às águas dos rios para que elas sobrevivam mesmo sem oxigênio? Seria substituir produtos não degradáveis por biodegradáveis para que as bactérias possam utilizar os nutrientes? Ou seria aumentar a solubilidade dos dejetos no esgoto para que os nutrientes fiquem mais acessíveis às bactérias? Pessoal, a alternativa correta é a letra B, pessoal. Tá? Olha só, se eu estou retirando esgoto, tá? Se eu estou diminuindo a carga de esgoto, ou seja, de matéria orgânica no corpo hídrico, obviamente que eu estou reduzindo o quê? A decomposição, estou diminuindo a produção de quê? De nutrientes. Consequentemente, tá? Eu não vou contribuir para a redução do oxigênio. Tá? Então, eu mantenho o oxigênio nesse ambiente. Então, a alternativa correta é a letra B. Mas vamos analisar cada uma dessas alternativas. Eu aquecendo a água dos rios, será que aumenta a decomposição? Obviamente, isso mesmo. Tá? Se eu aumentar a temperatura da água, tá? Aumenta a decomposição, ou seja, agrava o problema. Tá? Então, não é uma alternativa correta. Tá? Adicionar bactérias anaeróbias às águas dos rios para que elas sobrevivam, mesmo sem oxigênio? Não, pessoal. Veja, se eu tenho uma carga orgânica, continua caindo carga orgânica nesse ambiente, tá? E eu não tenho mais o oxigênio porque as bactérias aeróbias já morreram, tá? Se eu colocar bactérias anaeróbias, eu vou continuar ocasionando a decomposição. Não deixe de ocorrer a decomposição. As bactérias anaeróbias vão continuar decompondo a matéria orgânica e vai aumentar a matéria inorgânica. Então, essa letra C está errada. A letra D. Substituir produtos não degradáveis por biodegradáveis para que as bactérias possam utilizar os nutrientes. Não. Quanto mais nutrientes biodegradáveis chegar neste corpo hídrico, maior a decomposição. Se maior a decomposição, mais compostos inorgânicos eu vou ter nesse ambiente. Portanto, vai reduzindo a quantidade de oxigênio nesse ambiente. Ok? Então, não é a alternativa correta. A letra E, portanto, aumentar a solubilidade dos dejetos no esgoto para que os nutrientes fiquem mais acessíveis às bactérias. Não, agrava o problema. Quanto mais dissolvido, mais solúvel os dejetos que chegam nesse corpo hídrico, tá? Maior a decomposição. Se maior a decomposição, mais nutriente neste ambiente. Consequentemente,
vai reduzir o oxigênio, ok? Então, a alternativa correta é a letra B, tá, pessoal? Vamos para a segunda questão, tá? A eutrofização, tá, é um dos fenômenos responsáveis pela mortalidade de parte das espécies aquáticas em regiões próximas a centros urbanos, pela perda da qualidade de vida da população. Um exemplo é a Lagoa da Pampulha, um dos mais conhecidos pontos turísticos da capital de Minas Gerais, onde as atividades de pesca e nado não são mais permitidas. Para evitar a ocorrência desse fenômeno em lagos, deve-se... Tá? O que eu faço para evitar a eutrofização? Será que é manter inalterado o volume de água, aumentar a população de algas planctônicas, diminuir o teor de nutrientes despejado nas águas, impedir a fotossíntese das algas abaixo da superfície, ou seria aumentar a população de espécies no topo da cadeia alimentar? Pessoal, a alternativa correta é a letra C. Eu tenho que diminuir o teor de nutrientes despejados nas águas. Eu tenho que diminuir a quantidade de dejetos, de efluentes que chegam, de matéria orgânica que chega neste ambiente. Correto? Desta forma, eu vou evitar que ocorra o processo da eutrofização. Ou seja, tem que tratar os esgotos. Tá? Mas vamos analisar as outras alternativas. Manter inalterado o volume de água. Pessoal, quando ocorre a eutrofização, há uma redução do oxigênio. Nós vimos isso. Tá? Os seres vão morrendo também. Tá? E vão para a profundidade desse lago, que vai cada vez mais assoreando. Ok? Então, como existe uma baixa quantidade de oxigênio e a água ficando, né, em menor quantidade, o que vai acontecer? Se eu não manter nenhuma mudança no volume de água, eu vou piorar a situação. Então, uma forma de oxigenar este ambiente seria justamente alterar o volume, né? Seria aumentar esse volume de água, né? Para ver se melhora a oxigenação da água e não manter inalterado o volume de água. Tá? Que aí eu vou estar mantendo o oxigênio lá embaixo, dissolvido, ok? Então, essa letra A está errada. Aumentar a população de algas planctônicas, será que reduz o problema da eutrofização? Não. Se eu aumentar o número de algas planctônicas, né, uma vez que tem muitos nutrientes nesse ambiente, elas vão se nutrir, né? Então vão proliferar e vai prejudicar ainda mais esse ambiente. Vai reduzir cada vez mais a entrada de luz para as espécies fotossintetizantes que estão abaixo da superfície, ok? Impedir a fotossíntese das algas abaixo? Não, acabamos de ver, né? Não pode impedir. Se eu estou impedindo a fotossíntese das algas, reduz a quantidade de oxigênio dissolvido. Aumentar a população de espécies no topo da cadeia alimentar? Não, esse ambiente eutrofizado, observe que ocorre a morte de espécies, né? Os animais morrem ali. Então, se eu colocar um animal topo de cadeia nesse ambiente, por exemplo, uma águia, ela vai se alimentar do quê? Né? Os animais que estavam lá já morreram. Tá? É um corpo hídrico morto, ok? Bom, então está errada essa letra aí. Vamos para a terceira questão, também do Enem. Para a produção de etanol, combustível, as usinas retiram água do leito dos rios próximos, reutilizando-a nas suas instalações. A vinhaça, resíduo líquido gerado neste processo, é diluída para ser adicionada ao solo, utilizando uma técnica chamada de fertirrigação. Por meio desse procedimento, o fósforo e o potássio, essenciais à produção da cana-de-açúcar, são devolvidos ao solo, reduzindo o uso de fertilizante sintético. Esta intervenção humana, no destino da vinhaça, tem como resultado a diminuição do impacto ambiental referente à erosão do solo, produção de chuva ácida, elevação da temperatura global, eutrofização de lagos e represas e contaminação de rio por pesticidas. Pessoal, vamos analisar essa questão, uma questão muito boa. Tá? Observe, para a produção do etanol, tá, eles utilizam, tá, a cana-de-açúcar, correto? Então, a cana-de-açúcar é utilizada para a produção do etanol. Tá? Ocorre o processo da fermentação. Nesse processo, pessoal, ocorre a produção da vinhaça. Tá? A vinhaça, pessoal, é um resíduo que surge a partir da fermentação da cana-de-açúcar, tá? Do caldo da cana, para produzir o etanol. Esse resíduo, que é a vinhaça, ela contém uma grande quantidade, tá, de compostos orgânicos. Ela é muito nutritiva, ok? Então, veja só. Se eu deixar essa vinhaça
ser levada para um corpo hídrico, tá? Esse efluente ser levado para um corpo hídrico, eu vou ocasionar o processo da eutrofização, tá? Uma eutrofização artificial, é bom que se diga. O que nós estamos estudando aqui é uma eutrofização artificial, tá? Ou cultural, porque existe uma eutrofização natural. Tá? Nesse caso, que nós estamos estudando aqui, é uma eutrofização artificial. Então, veja, se a vinhaça, que contém uma grande quantidade de nutrientes, chegar diretamente no corpo hídrico, eu vou contribuir para o processo da eutrofização. Então, o que eles fizeram? Eles pegam essa vinhaça e colocam no solo, adicionam ao solo para irrigar, para nutrir quem? A cana-de-açúcar. Correto? Então, estão reutilizando esta vinhaça, esse nutriente para o crescimento, para a reprodução, né, da cana-de-açúcar. Ok? Então, veja, e com isso eu estou reduzindo o uso de fertilizante sintético. Tá? Porque se eu não uso a vinhaça aí, se eu não estou reutilizando, tá, esse nutriente para a cana-de-açúcar, eu teria que utilizar alguns fertilizantes sintéticos. E aí eu também estaria agravando o problema, tanto do solo quanto do corpo hídrico. Tá? Porque com a lixiviação, né, a água iria levar esses fertilizantes para o corpo hídrico, iria contribuir para a eutrofização. Ok? Então, veja, eu estou reutilizando a vinhaça nesse processo. Tá? Então, qual é a alternativa correta? Ó, essa intervenção humana, que é o uso da vinhaça, né, no crescimento da cana-de-açúcar, né, na nutrição da cana-de-açúcar, então, essa intervenção humana no destino da vinhaça tem como resultado a diminuição do impacto ambiental referente a quê? A eutrofização. Né? Eu estou diminuindo a eutrofização de lagos e represa. Ok? A alternativa correta é a letra D. Pessoal, era essa a informação que eu gostaria de contribuir com vocês. Curtam o meu canal. Até a próxima, se Deus quiser.